Assim diz a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Oremos mais uma vez. Ó Senhor, obrigado pela Tua palavra, que como nós pedimos hoje na liturgia, que o nosso coração não venha estar endurecido, como aqui os discípulos estavam. Amolece, Espírito Santo, o nosso coração, nos dê um coração de carne, para crer e receber a Tua palavra, sabendo que o Senhor Jesus está conosco em todo o tempo. Amém. Meus irmãos, quais situações marcaram mais a sua vida? Se você tivesse que contar algumas situações da sua história, quais seriam aquelas que você destacaria que marcaram a sua vida? Eu, por exemplo, lembro de algumas, como quando meu pai faleceu, eu tinha 11 anos, quando eu tive um acidente de moto, fiquei 1 ano de cama, eu tinha 17 anos. Falar de coisa boa também, quando eu me casei com a Sharon, muita coisa que marca a nossa vida. Então, o que marcou a sua vida que você destacaria? E o que você aprendeu com isso? O que você acha que Deus queria te ensinar? Como você acha que Deus queria se revelar para você por meio das coisas boas e ruins que aconteceram na sua vida? Porque aqui nós vemos, é interessante os evangelhos, que eu imagino que os escritores dos evangelhos, eles relataram coisas que aconteceu nas suas vidas, que marcaram as suas vidas. Por exemplo, aqui Marcos, ele relata que Jesus andou sobre o mar. Se você tivesse visto isso, ouvido isso através de um dos apóstolos, certamente isso teria marcado a sua vida e você contaria para alguém, não é mesmo? É interessante os evangelhos que tem coisas que marcaram a vida dos 4 evangelistas, como a multiplicação, aquela que nós pregamos na semana passada, de pães e peixes. Tem nos 4 evangelhos. Mas esse relato aqui, ele só tem em 2 evangelhos, no evangelho de Mateus e de João. Lucas e Marcos, Lucas não quis relatar esse episódio, porque não marcou tanto a vida dele, talvez, e ele não foi direcionado pelo Espírito Santo para escrever esse episódio. Mas aqui nós estamos diante de um texto que vai nos mostrar quem Jesus é. Nós vemos aqui que tem um Jesus que precisa orar, ou seja, ele é humano, ele precisa falar com seu Pai. Mas nós vemos também um Senhor que ele anda por sobre as águas e desafia as leis da natureza, as leis da física. Nós vemos aqui Jesus se mostrando para os seus discípulos como Deus, homem. E é interessante quando a gente vai ver isso aqui, nós vamos como Jesus, ele nos guia. O nosso tema hoje é aquele ali, o Senhor presente. Guarda isso para amanhã, você já não esqueceu o que foi pregado hoje. O Senhor presente na vida dos seus discípulos, de forma que Ele guia a vida dos seus discípulos e Ele socorre os seus discípulos quando eles estão em apuros. Esse é o nosso Senhor que nós vamos falar hoje. Esse é o nosso tema, que Jesus Ele guia a nossa vida. Ele guia a nossa vida inclusive para passar por tempestades, mas Ele é esse Senhor que quando estamos em apuros, Ele vem e nos socorre dos apuros, porque Ele é Deus e Ele é homem ao mesmo tempo. Ele sabe das nossas dificuldades. Nós lemos um texto em Hebreus para iniciar o culto, que Ele sabe das nossas fraquezas. Ele foi tentado como nós em todas as coisas, porém sem pecado. Jesus é homem, mas Ele também é tão poderoso que pode nos livrar de qualquer tempestade, porque Ele é Deus.
Hoje nós vamos falar que Jesus é o Deus homem que nos guia e nos socorre em tempos de tempestade. Amém. Aqui nós vemos então que o primeiro ponto que eu quero destacar é que Jesus, ele leva os seus discípulos para esse mar contrário. Veja comigo no versículo 45, na minha versão está assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Essa palavra compeliu, talvez na sua versão está assim: Jesus os obrigou a ir, ou Jesus os fez ir. Veja que interessante que o Senhor Jesus, ele convence os seus discípulos a ir na sua frente. Jesus, ele pega e fala para os seus discípulos: vocês têm que ir antes de mim. Jesus os obriga a ir, compelindo eles a ir. Mas será que Jesus não sabia que naquela noite, naquela madrugada, naquela travessia não teria esses ventos tão contrários que os discípulos ficaram apavorados e com medo de morrer? Certamente Jesus sabia. Então nós vemos aqui que obedecer a Jesus, que eles estavam obedecendo o comando de Jesus, não significa necessariamente que nada de ruim vai acontecer conosco. Às vezes, os ventos contrários na nossa vida, situações difíceis, situações que nenhum de nós quer passar. Nós vimos aqui que os discípulos estavam já apavorados. Diz que eles remavam e não saíam do lugar, porque o vento contrário era muito forte. Mas eles estavam obedecendo Jesus, mostrando para nós que às vezes obedecer ao Senhor Jesus, obedecer ao comando de Jesus, não significa que nós não teremos ventos contrários. Porque quem os compeliu para ir foi o próprio Senhor, porque o Senhor queria que eles passassem por aquela experiência. Jesus, ele precisa às vezes nos mostrar em alguns momentos da nossa vida, em alguns acontecimentos, Jesus precisa expor a nossa fraqueza. O Senhor precisa nos mostrar que nós somos fracos, para que Ele possa nos socorrer em momentos de fraqueza, para que Ele possa se revelar quem Ele é para nós. Então os ventos eram contrários. Talvez você tenha passado alguns ventos contrários na sua vida. Talvez você está lutando com alguma questão na sua vida, na sua família, eu não sei. Mas talvez você tenha obedecido a Jesus, você tenha seguido a direção de Deus, você tenha obedecido a palavra de Deus, e esses ventos continuam contrários. Jesus, ele vai falar a mesma coisa para nós hoje que ele falou para os seus discípulos: coragem, não tenha medo. Se você tem a certeza que você está seguindo a direção de Deus para a sua vida, se você é uma ovelha do pastoreio de Jesus, e esses ventos estão contrários, Jesus fala para mim e para você hoje: coragem, não tenha medo. Jesus ainda fala para eles: tem de bom ânimo. A mesma coisa que ele falou para os seus discípulos, lembram quando ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas ele fala: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você está com um momento difícil? Tem vento contrário na sua vida? Coragem, Jesus diz isso para você hoje, assim como ele fala para os discípulos dele. Porque às vezes, irmãos, parece que a gente rema e não sai do lugar em algumas questões da nossa vida, não é mesmo? Parece que você ora, você batalha, você rema, mas parece que nada acontece. Não dá vontade de desanimar, não, às vezes? Dá sim. Essas situações, elas servem para mostrar a nossa fraqueza, a nossa necessidade de um Deus forte. E Jesus fala para nós hoje, mais uma vez eu repito: coragem, não tenha medo. Porque parece que ele não está vendo, mas agora entra em cena aqui o Deus homem. Porque diz no versículo 48 que Jesus está longe, mas ele está vendo. Olha o versículo 48: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Meus irmãos, a 4ª vigília da noite seria mais ou menos 4, 5 horas da manhã. Então eles estavam navegando ali já a madrugada toda,
Então eles já estavam longe, mas diz que Jesus viu eles mesmo de longe. Não tinha binóculo naquele tempo, né? Há 2000 anos atrás, talvez você saiba aí quando foi inventado o binóculo. Imagino que não. Às vezes parece que Deus está longe, né? Não está vendo esses ventos contrários na nossa vida, essa luta nossa. Mas aqui nós vemos que Jesus está vendo eles de longe. Jesus está vendo esses ventos contrários. E o que nós temos que fazer então, meus irmãos, quando a gente rema e não sai do lugar em alguma situação? O que nós temos que fazer é a mesma coisa que Jesus. No versículo 46 diz que Jesus despede os seus discípulos e ele foi para o monte orar. Agora entra em cena Deus homem, o homem Deus, que ele vai orar e falar com seu Pai enquanto despede os seus discípulos. Que Jesus é esse que tem tempo com Deus, que tem relacionamento com Deus. E o evangelista João, no capítulo 6, ele vai dizer que Jesus foi orar porque a multidão que viu os pães multiplicados e os peixes, lembram? Aquela multidão que foi alimentada, diz que a multidão ficou tão empolgada com Jesus que queria declarar-lhe rei deles. Mas a ambição de Jesus não era ser um rei, um governo desse mundo. Jesus mesmo falou: o meu reino não é deste mundo. Então Jesus, ele despede os seus discípulos, sai fora da multidão que queria que ele fosse o rei deles, para dar comida para eles, e Jesus vai orar com seu Pai. Então a pergunta que cabe a nós é: se Jesus precisa orar, sendo sem pecado, quem dirá eu e você? Nós não precisamos ter um tempo com Deus, de buscar a Deus, de clamar a sua misericórdia, de falar: Deus, eu sei que o Senhor está vendo esses ventos contrários, então me ajuda, me dê graça, me dê misericórdia. Então, meus irmãos, se Jesus é o nosso pastor, Ele tem direcionado a nossa vida. Se você já entregou a sua vida para Jesus, se Ele é o Senhor da sua vida, Ele vai te direcionar, inclusive em meio a tempestades. Ele vai te compelir a ir em situações que você vai ter dificuldades para isso. Aquelas pregações que dizem: venha para Jesus e tudo vai ser resolvido, isso é mentira. O que Deus nos promete é o perdão dos nossos pecados. Ele nos promete que vai transformar a nossa vida, e Ele promete não nos livrar das tempestades, mas promete estar conosco em meio às tempestades, para que quando nós não tivermos mais força, Ele entra no barco. É isso que Ele nos promete. Então vai ter momentos difíceis mesmo, mas veja que no momento certo, olha o que fala o versículo 51: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, ficaram entre si atônitos. No momento certo, Jesus ele entra no barco. Ele sabe até onde a gente pode remar. Ele conhece a nossa fraqueza. Ele sabe até onde a gente vai ter força. E no momento que ele sabe que e ele está vendo, no momento que ele vê que nós não vamos conseguir mais, Jesus vem e entra no barco. Por isso, eu volto a dizer para você: não tenha medo. Você tem medo de quê? Você tem medo da morte? Vocês jovens aqui, vocês têm medo de não conseguir superar os desafios da juventude? Você não tem medo de não arrumar um trabalho, não se formar, não ter sustento para casar-se? Não sei. Você que é casado aqui, tem medo do quê? Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, para Ele ser o seu Senhor, tem medo do quê? Jesus fala para nós: não tenha medo. Quando Ele nos dá a sua direção, Ele vai entrar no barco quando a gente não tiver mais forças. Meus irmãos, mas por que Jesus faz isso? Por que Jesus compele os seus discípulos para ir para um mar bravo, de madrugada, às 4 da manhã? Por que Jesus ele não deixou os seus discípulos ali com Ele orando, e quando amanhecesse Ele foi para o outro lado, para Betsaida? Por que Jesus quer que nós passamos por momentos de ventos contrários? Será que Jesus é meio masoquista com a gente? Deixa eu ver até onde eles vão aguentar. Não é isso. Nós vamos ver aqui que o que Jesus quer é se revelar a nós. Jesus ele queria se revelar aos seus discípulos,
Jesus quer que a gente o conheça de verdade. E para que a gente o conheça, algumas vezes Ele precisa tirar a nossa confiança em nós mesmos. Para que a gente o conheça de verdade como Filho de Deus, às vezes Ele precisa tirar a nossa confiança nas coisas que nós temos. E é isso que Jesus faz. E o versículo 48 e 49 diz que acontece ali algo maravilhoso. Um homem andando por sobre as águas. Você crê nisso? Jesus desafiando ali as leis da física, as leis da natureza. Sim, Ele pode fazer isso, porque Ele não é apenas um homem comum, Ele é o Filho de Deus. Outro dia nós estudamos aqui na igreja, na reunião de oração, Hebreus capítulo 1, e lá diz que Jesus é o Criador e o sustentador do universo. Por que Ele pode andar sobre as águas? Porque Ele é que sustenta aquelas águas, porque Ele que criou aquelas águas. Jesus está acima das leis da natureza, porque Ele é o Criador do universo. Como você ficaria se visse Jesus andando sobre as águas? Diz que os discípulos ficaram apavorados. Diz que eles pensaram que era um fantasma e começaram a ficar atônitos, apavorados. E Jesus agora se revela a eles. Quando Jesus diz no versículo 50 para eles não temerem, Jesus fala no final do versículo assim: tende bom ânimo, sou eu. Essa é a segunda vez que os discípulos de Jesus correm um perigo no mar. A primeira vez está em Marcos no capítulo 4, nós pregamos aqui tem uns 2 meses, vocês lembram? Diz que Jesus socorre os seus discípulos numa tempestade, mas Jesus estava dentro do barco dormindo. E daí quando Jesus acalma o mar, diz que os discípulos perguntam um para os outros assim: mas quem é este? Quem é este que o mar lhe obedece? Os discípulos ainda não sabiam de fato quem era Jesus. Talvez é assim a gente. Talvez a gente já está caminhando, entre aspas, com Jesus há algum tempo. A gente já vem à igreja há algum tempo, mas a gente ainda não sabe de fato quem é Jesus. Isso pode acontecer. Mas Jesus, Ele quer se revelar a nós. E agora Jesus, Ele se revela quem Ele é, nesse segundo episódio no mar. E Ele vai falar: sou eu. Essa expressão sou eu, ou eu sou, no Velho Testamento só Deus usava essa expressão. Por exemplo, em Êxodo, só escute no capítulo 3, versículo 14, Jesus diz para Moisés o seguinte: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Quando Jesus vai falar para Moisés quem estava enviando ele, Deus não tem um nome que podia dar para Moisés. Ele fala para eles que o eu sou o envia. E daí depois Moisés, ele pega e vai, e Moisés é muito exigente, porque ele fica com medo da sua missão. E diz lá em Êxodo 33, versículo 14, Deus fala para Moisés assim: respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Quando Deus fala para Moisés que a presença dele iria com ele usa o nome eu sou, vou com você. E diz que Moisés fala o seguinte para Deus: rogo então que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe, Deus responde para ele: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e lhe compadecerei de quem eu me compadecer. Então quando Deus envia Moisés, ele fala: o eu sou te envia. Deus fala para ele: a minha presença vai estar com você. E Deus fala: eu vou passar diante de você com a minha bondade. Deus prometendo para Moisés: eu vou passar diante de você com a minha bondade, porque o eu sou te envia. Então quando nós vemos Marcos nesse acontecimento, que Jesus fala para eles que eu sou, que ele sou eu que estou aqui,
Vai dizer no versículo 48 que quando Jesus está andando para encontrar com seus discípulos, diz o seguinte, eu vou ler de novo o versículo 48: e vendo-los em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eu fiquei imaginando assim, como assim Jesus queria tomar-lhes a dianteira? Jesus queria passar na frente deles? Não, essa é uma alusão do que Deus fala para Moisés. Quando Deus fala para Moisés, o eu sou e a minha bondade vai passar diante de você nas suas dificuldades para guiar o meu povo. Então agora diz que Jesus, ele está passando diante dos seus discípulos. O eu sou está passando diante dos seus discípulos. Nós vemos então a revelação do Velho Testamento, do Deus do Velho Testamento, é o próprio Jesus. Ele é o eu sou que falou com Moisés. E a bondade que Deus prometeu para Moisés, agora está sendo cumprida em Jesus Cristo, que a bondade de Jesus, de Deus, passando na frente dos seus discípulos. Por isso que a Bíblia usa essa expressão, que Jesus queria tomar-lhes a dianteira. A mesma coisa que Jesus falou para Moisés: a minha bondade vai passar diante de vocês. A bondade de Deus passa diante de nós, em momentos de dificuldade. Mas como que a gente vai ver a bondade de Deus? Como que eu posso ver hoje a bondade de Deus passando diante de mim? Será que nós vamos ver Jesus? Como que eu posso ter certeza que Jesus está passando diante de mim com a sua bondade? Agora eu quero ir lá para o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, só ouça. Mas se o Evangelho está ainda encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A bondade de Deus hoje passa na nossa frente pelo Evangelho. E aqui diz que o diabo, o Deus desse século, ele tem cegado as pessoas, para que as pessoas não vejam a bondade de Deus passando na sua frente. Como que a bondade de Deus passa na minha frente? Como que Jesus toma a dianteira na minha frente hoje? Quando resplandece a glória do Evangelho, quando eu creio em Cristo, que é a imagem do próprio Deus. Vocês entenderam? No Velho Testamento, Deus promete que a bondade de Deus passaria, o eu sou passaria na frente de Moisés. Jesus com seus discípulos quer tomar a dianteira e passar na frente de seus discípulos. Hoje para nós, a bondade de Deus é manifestada a nós no Evangelho. E diz que o diabo, o Deus desse século, ele cega o entendimento das pessoas, para que as pessoas não vejam, para que você não veja a bondade de Deus no Evangelho, para que você não creia que Cristo é o nosso Salvador, é a imagem do próprio Deus passando na sua frente. Quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, é a bondade e a misericórdia de Deus passando na frente da sua vida, tomando a dianteira. Amém? Ficou claro? Portanto, meus irmãos, Jesus usa as circunstâncias dessa vida para passar diante de nós. Ele usa todas as circunstâncias para nos mostrar a sua bondade, porque Ele quer que nós o conheçamos mais. Ele quer que você não pergunte quem é Ele, como os discípulos perguntaram. Ele quer que você saiba quem é Ele. Por isso, às vezes, os ventos contrários são importantes na nossa vida, para que a gente conheça o Senhor, para que a gente confie nele mais, para que a gente o ame, porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para conhecer a Deus e para amar o nosso Deus. Jesus quer se revelar para você. Você já o conhece? Você já sabe quem Ele é? Mas agora eu quero destacar o versículo 52. O versículo 52 fala algo surpreendente para nós. É importante ler o 51 primeiro. E subiu para o barco para estarem com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Por quê? Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido.
Irmãos, como assim? Eles já tinham visto Jesus dar ordem para o mar, eles já tinham visto ressuscitar uma menina, eles já tinham visto curar uma mulher enferma que tinha 12 anos, que tinha hemorragia. Eles já tinham visto, que nós falamos na semana passada, Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 pessoas. E diz que eles ainda não entenderam. Por quê? Coração duro. Veja, irmãos, o perigo de a gente já ouvir tanta coisa sobre Jesus, a gente já viver tanta coisa e a gente ainda não conhecer Ele. Da gente vir para a igreja e sair como se nada tivesse acontecido, porque o nosso coração é duro. Por isso que Jesus precisa levar os seus discípulos, Jesus precisa nos levar a situações onde a gente perde todas as forças do nosso braço, para que Ele se revele para nós quem Ele é, porque o maior interesse de Jesus é que nós o conheçamos. Por isso que Ele ainda não nos levou depois de nos salvar. Por isso que nós ainda temos vida. Você sabe por que você ainda tem vida? Para que você conheça Jesus, para que você se pareça com Jesus, para que você tenha intimidade com Deus, para que quando Ele voltar, Ele não fale para nós: aparta-se de mim, porque eu não vos conheço. Ele quer que a gente o conheça cada dia mais. Os discípulos estão apavorados, estão perplexos, não eram para estar. O coração deles duro ainda, o nosso coração duro, porque nós relutamos em crer, nós lutamos por não nos entregar a Jesus, nós vamos esperando o tempo passar, nós vamos achando que nós temos 100 anos de vida para conhecer a Jesus, nós vamos perdendo tempo, porque o nosso coração duro nos engana. O nosso coração nos engana, querendo dizer para nós que tem alguma coisa boa fora de Jesus. O nosso coração nos engana dizendo que há mais alegria no pecado do que em Cristo. Nosso coração é mentiroso para nós, que nós podemos confiar em outras coisas do que não no Senhor Jesus. O maior mentiroso para nós é o nosso próprio coração, que diz que há algum deleite fora de Cristo, alguma coisa valiosa, algum tesouro fora de Jesus. Não há. Jesus diz que há uma parábola de um tesouro escondido, e Ele é o próprio tesouro que nós podemos encontrar, mas o nosso coração é duro. Se nós estivéssemos lá andando com Jesus naquele tempo, você acha que a nossa história seria diferente? Não seria. Nós teríamos visto todos aqueles milagres, teríamos ouvido todas aquelas explicações maravilhosas, que diz que as pessoas ouviam Jesus e ficavam maravilhadas com Ele, mas diz que nem o próprio povo da sua terra cria nele. Nosso coração é duro. Mas Jesus então andou sobre as águas propositalmente. Jesus esperou a 4ª vigília, 4 ou 5 horas da manhã, propositalmente, para que ele pudesse andar sobre as águas, para que os seus discípulos o conhecessem um pouco mais. O evangelista Mateus, ele relata um pouco mais dessa história. Ele relata que Pedro também pede para andar com Jesus, lembra? E diz que Pedro pede, Jesus chama ele, Pedro começa a andar, mas Pedro fica com medo e Pedro começa a afundar, e ele fala: Jesus me salva, e Jesus salva ele. E em Mateus diz que Pedro reconhece: verdadeiramente este é o Filho de Deus, e diz que eles adoram Jesus. O Evangelho de Mateus conta mais um pouquinho dessa história. Então é propositalmente que Jesus nos leva para situações em que nós não temos mais força para sair, porque Ele nos ama. Deus nos ama tanto que precisa tirar os nossos chãos, os nossos falsos ídolos que a gente confia, para nos mostrar quem Ele é. Então o que nós precisamos hoje? Nós precisamos aquilo que eu li na liturgia. Nós precisamos pedir que Deus, que prometeu no Velho Testamento, em Ezequiel 36, que Ele nos dê um coração novo.
porque o nosso coração é duro. Você fala assim: Gabriel, mas se Deus fizer isso na minha vida, eu vou crer. Não vai. Seu coração é duro. Nós precisamos da graça de Deus, do Espírito Santo, que transforma o nosso coração para crer e conhecer quem Jesus é de fato. Ele é o Filho de Deus. Portanto, a afirmação que Pedro faz, ela precisa ser a nossa também. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Mas nós não podemos continuar com essa dureza de coração, sem entender qual o propósito de Deus. O propósito de Deus é se revelar a cada um de nós, por meio do seu Filho Jesus. O que Deus quer de você? Deus quer que você o conheça. Deus quer que você se entregue ao Senhor Jesus, porque Deus te ama. E o melhor que você pode fazer para a sua própria vida é conhecer esse Senhor. E Ele te ama tanto que Ele vai te compelir a ir por caminhos que às vezes vão ser difíceis para você, para que Ele possa entrar no momento certo e mostrar que Ele de fato é o Filho de Deus, e você pode confiar nele e em mais ninguém. Portanto, nós vimos hoje, meus irmãos, que Jesus é o Filho de Deus que está presente entre nós. Jesus presente, mesmo nos ventos contrários. Ele nos guia, Ele nos compele e Ele nos socorre no momento exato. Veja no versículo 51, quando Jesus entra no barco, o vento cessou. Continue orando, continue clamando a Deus, continue vendo qual é a pedagogia que Deus quer te ensinar em momentos difíceis. No momento certo Ele vai entrar nesse barco e o vento vai cessar. Mas para ter a presença de Dele hoje, para Ele passar adiante de nós, como nós vimos que Deus fez com Moisés no passado, como Jesus fez com os seus discípulos, que quis tomar a dianteira, para que Ele tome a dianteira hoje da nossa vida, nós precisamos crer no Evangelho. Nós precisamos crer nessa mensagem, que Ele é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. Nós precisamos entregar a nossa vida para Ele. Jesus está passando aqui hoje a dianteira, na pregação da palavra. Não fique cego, veja, mas não com seus olhos, veja com o seu coração, para crer. Mais uma vez eu te pergunto, Ele está te guiando em meio a ventos contrários? E parece que está demorando a ação dele? Jesus está vendo. Não tenha medo, tenha coragem, porque o Eu Sou está com todos os seus filhos. O Eu Sou está comigo e com você. Nós não estamos sozinhos. Jesus é o Deus presente na nossa vida. E se Ele quer se revelar a nós, dedique tempo para conhecê-lo. Como eu falei, se Jesus precisa orar, ainda mais você e eu. Dedique tempo para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, para conhecer a Deus. Conhecimento de Deus sem Bíblia é sincretismo, é misticismo. Deus deixou a sua palavra para que nós o conhecêssemos. Portanto, leia essa palavra, estude essa palavra. Dedique o seu domingo para vir estudar a Bíblia, para que nós possamos conhecê-lo mais e confiar mais nele, saber quem Ele é. E eu quero lembrá-los ainda do grande livramento que o Senhor Jesus nos deu. O grande livramento não é das tempestades comuns dessa vida, embora nessas Ele ainda promete estar. O grande livramento que nós temos foi de Jesus morrer pelos nossos pecados, para que nós não recebêssemos o castigo e a ira eterna de Deus. Esse é o grande livramento que eu e você não merecia, e Jesus fez isso por nós. E se você crê em Jesus, sobre a sua salvação, sobre o perdão dos seus pecados, Jesus já entrou no seu barco. Vocês entenderam? O grande livramento que eu e você precisa, a grande tempestade, é de encarar a presença de Deus um dia, o juízo de Deus. E para todo que creu no Evangelho, que o Evangelho passou a sua dianteira, e você viu com seus olhos do coração, você creu,
você já foi livre dessa grande tempestade. Jesus já entrou no seu barco. Você pode ir embora hoje em paz. Esse é o nosso Senhor, que promete estar presente conosco, que nos guia e nos socorre no tempo oportuno dele. Creiamos e o conheçamos a cada dia mais. Baixe sua cabeça para a gente orar.